Se alguém te disser que dá para mudar de vida em apenas um dia, você provavelmente pensa que isso é mentira. E com razão. Ninguém fica rico em 24 horas. Ninguém vira outra pessoa do nada. Ninguém resolve todos os problemas de uma vez. Mas aqui vai o ponto que pouca gente percebe. Sua vida não muda quando tudo muda. Ela muda quando você muda. E isso pode começar em um único dia sim. A maioria das pessoas não está presa porque não sabe o que fazer. Está presa porque continua fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito todos os dias. Então a pergunta não é como mudar de vida em um dia. É o que você pode fazer hoje que já muda completamente a direção de tudo na sua vida. Porque às vezes não é o tamanho da mudança que importa. É o momento em que você decide parar de repetir o mesmo padrão. Você provavelmente já escutou esse tipo de promessa antes. E normalmente termina em uma das duas opções. Ou é exagero, ou é autoajuda mal disfarçada. E isso cria uma resistência automática ao assunto. Você pensa, isso não existe. E de certa forma, você está certo. Você não vai resolver todos os seus problemas em 24 horas. Não vai virar outra pessoa magicamente. Não vai acordar amanhã com uma vida completamente diferente. Só que tem um detalhe que geralmente passa batido. Mudança de vida não acontece quando tudo muda. Acontece quando a direção muda. E direção você consegue alterar em um dia sim. O problema é que a maioria das pessoas associa mudança com resultado visível. Mais dinheiro, mais disciplina, mais controle, mais progresso. Mas tudo isso é consequência. O que vem antes é decisão mais ação. E isso pode acontecer hoje. Segundo Tony Robbins, o momento de decisão é o que define o seu destino. Não o plano perfeito, não a motivação constante, não o começo ideal. Decisão. E não no momento que eu acho que vou tentar, mas no sentido de cortar a alternativa. Porque a maioria das pessoas não falha por falta de capacidade. Falha porque continua negociando consigo mesma. Hoje não dá, começo segunda, só mais um pouco, e assim, sem perceber, vai adiando pequenas mudanças que, acumuladas, fariam uma grande diferença. Agora pensa nisso. Quantas vezes você já tentou mudar alguma coisa e voltou para o mesmo padrão? Provavelmente não foi por falta de informação. Você já sabe o que deve fazer. O problema é a execução. E execução depende de uma coisa bem menos glamurosa. Parar de repetir o automático. Segundo Charles Duhigg, grande parte do seu comportamento funciona em loop. Gatilho, ação, recompensa. Você acorda, pega o celular, se estressa, busca distração, cansa e evita o esforço. Tudo no piloto automático. E é exatamente isso que mantém sua vida igual, porque você não precisa pensar para repetir. Agora aqui entra um ponto central desse vídeo. Você não precisa mudar sua vida inteira em um dia. Você precisa quebrar o padrão por um dia. Só isso. Um dia em que você age diferente do habitual. Um dia em que você não segue o roteiro automático. Um dia em que você faz o que sabe que deveria fazer, mesmo sem vontade. Isso não muda tudo instantaneamente, mas faz algo importante. Prova que você consegue. E isso muda a forma como você se enxerga. Segundo William James, a ação molda o comportamento, não o contrário. Ou seja, você não precisa esperar se sentir diferente para agir. Você age. E isso começa a mudar como você pensa. E aqui está o erro clássico. As pessoas esperam motivação para começar. Mas motivação é instável. Ela vem, vai embora, some nos piores momentos. Se você depende dela, você trava. O que funciona melhor é o oposto. Você age primeiro, mesmo sem estar pronto, mesmo sem vontade, mesmo sem acreditar que aquilo ali vai dar certo totalmente. E esse primeiro movimento, por menor que seja, já quebra o ciclo. Automático é fácil. Você sabe que funciona, já está acostumado. Não exige esforço. Mudar, mesmo que por um dia, exige energia. Exige sair do padrão. Exige fazer algo que você normalmente evitaria. E é exatamente por isso que quase ninguém faz. Porque é mais fácil continuar igual do que lidar com o esforço inicial. Mas é aqui que vai o ponto que pouca gente considera. Você não precisa sustentar isso para sempre. Você só precisa fazer uma vez. Um dia. Um único dia em que você não repete o padrão. Isso já começa a alterar a trajetória. Não porque resolve tudo, mas porque interrompe o ciclo. E quando o ciclo quebra, você ganha espaço para escolher diferente. No fim, o problema não é que mudar de vida em um dia é impossível. O problema é que as pessoas entendem isso errado. Elas esperam uma transformação completa, quando na verdade o que muda tudo é o começo.
A maioria das pessoas acha que mudar de vida é sobre disciplina. E não é. Disciplina vem depois. Antes disso, existe uma coisa bem mais simples e muito mais ignorada, que é decisão. E não é aquela decisão fraca do tipo, acho que eu vou tentar. É a decisão real, aquela que elimina a alternativa. Segundo Tony Robbins, decidir não é escolher uma opção, é cortar todas as outras, porque a pessoa até decide, mas deixa uma porta aberta. Vou começar, mas se ficar difícil eu paro. Vou tentar, mas se não der certo eu volto. Vou mudar, só que até certo ponto. Isso não é decisão, isso é negociação. E negociação interna geralmente termina do mesmo jeito que você começou, você perdendo. Porque no momento em que bater preguiça, dúvida ou qualquer resistência básica, você já deixou o caminho livre para desistir. Agora pense em quantas coisas você realmente decidiu na sua vida. Não tentou, não cogitou, decidiu. Provavelmente foram poucas, e justamente por isso funcionaram. Porque quando a decisão é real, o comportamento muda junto. Você não fica discutindo consigo mesmo, você simplesmente faz. Segundo William James, a forma como você age começa a moldar quem você é. Mas isso só acontece quando a ação é consistente. E consistência começa na decisão. Sem isso, tudo vira tentativa. E tentativa é confortável, porque não existe um compromisso real. Se der certo, ótimo. Se não der, pelo menos eu tentei. Agora o problema é que tentativa não sustenta mudança. Ela começa e para. Empolga e some. A decisão não. Ela simplifica, porque tira o debate da frente. Você não acorda pensando, será que hoje eu faço? Você já decidiu, então você faz. Mesmo sem vontade, mesmo sem motivação, mesmo achando ruim no começo. E é isso que cria diferença. Agora tem um ponto importante aqui. Decisão não é algo grandioso. Não precisa ser aquele momento dramático, música de fundo, virada épica. Na maioria das vezes é silenciosa, quase sem emoção. É só um corte interno. Acabou. Acabou esse padrão, acabou esse comportamento, acabou essa versão que fica adiando tudo. E pronto, sem anúncio, sem plateia, sem necessidade de provar nada pra ninguém, só execução. E isso pode acontecer em um dia sim. Não porque você vai resolver tudo, mas porque você decidiu parar de repetir o mesmo padrão. E isso, por si só, já muda a direção. Segundo James Clear, pequenas mudanças consistentes geram resultados grandes ao longo do tempo. Mas ninguém fala o que vem antes disso. A decisão de começar, porque sem isso não tem consistência. Tem tentativa esporádica, e tentativa esporádica não leva a lugar nenhum. E agora vamos ser direto, decidir é desconfortável, ou melhor, não é fácil, porque você perde a desculpa. Não dá mais para culpar por falta de tempo, motivação ou circunstância. Se você decidiu, a responsabilidade é sua, e isso pesa, mas também liberta, porque tira de você mesmo o modo passivo. Você para de esperar o momento certo, para de depender de vontade, para de negociar com o próprio padrão e começa a agir com base no que escolheu, mesmo que ainda não esteja perfeito. E aqui entra um detalhe que pouca gente fala. Você não precisa decidir mudar tudo, só precisa decidir uma coisa. Algo específico o suficiente para não ter ambiguidade. Algo que você sabe exatamente o que significa na prática. Porque decisão vaga gera ação vaga. Vou melhorar minha vida. Isso não significa nada. Vou começar a agir diferente em situação X. Aí sim já é outra história. Quanto mais claro, mais executável. E quanto mais executável, maior a chance de você realmente fazer. No fim, o ponto de virada não é quanto sua vida muda. É quando você para de se dar a opção de continuar igual. Isso pode acontecer agora, sem preparação perfeita, sem garantia de resultado, sem motivação absurda. Só decisão. O resto vem depois. Decidir é importante, mas se parar por aí, não muda nada, porque decisão sem ação é só um pensamento com boa intenção. E boa intenção você já tem de sobra, o que falta é execução. E aqui entra o ponto central desse vídeo. Você não precisa de um plano perfeito, você precisa de um dia diferente. Um dia em que você não segue o automático, porque no fim sua vida atual é basicamente a soma de dias repetidos. Você acorda do mesmo jeito, pensa do mesmo jeito, age do mesmo jeito. E no fim, chega no mesmo resultado. Não é falta de capacidade, é repetição. Hábitos funcionam em ciclos automáticos, gatilho, ação e recompensa. E o problema não é o hábito em si, é que ele roda sem você perceber. Você não escolhe, você só repete. Agora imagina o que acontece quando, por um dia, você interrompe esse ciclo. Você não reage ao gatilho da mesma forma. Você não faz o que sempre faz. Você força uma resposta diferente. Isso quebra o padrão.
E quando o padrão quebra, acontece o interessante. Você percebe que tinha escolha. Antes parecia automático, agora fica claro que não é tão inevitável assim. Porque o maior erro não é agir errado, é acreditar que você não consegue agir diferente. Um único dia já prova o contrário. Então vamos lá, você decidiu, você agiu diferente por um dia. E aí, tudo começa a voltar ao normal. Não porque você é fraco, mas porque o ambiente é mais forte do que você imagina. Esse é o ponto que quase todo mundo erra. Você tenta mudar comportamento, mas continua no mesmo cenário que criou o comportamento. Mesmos lugares, mesmas pessoas, mesmos estímulos, mesmas distrações. É tipo parar de tentar comer besteira deixando o doce em cima da mesa. Você pode até resistir por um tempo, mas o esforço vai aumentando até você ceder. Comportamento não depende só de força de vontade, depende de ambiente. Ele molda suas ações de forma silenciosa. Você não percebe, mas responde ao que está ao seu redor o tempo todo. Celular por perto, você pega. Notificação, você abre. Ambiente bagunçado, sua atenção está dispersa. Gente improdutiva, seu padrão cai. E é aí que você acha que o problema é disciplina. Mas muitas das vezes é contexto. Hábitos começam com gatilhos. E esses gatilhos estão no ambiente. Você não muda o gatilho. Se você muda o gatilho, o comportamento tende a voltar. Simples assim. Por isso que aquele dia diferente funciona. Porque você força uma mudança. Mas se no dia seguinte tudo voltar ao mesmo lugar, o padrão tenta se reinstalar e geralmente consegue. Agora aqui entra o ajuste que pouca gente faz. Se você quer mudar de comportamento, precisa mexer no ambiente. Não tudo, mas o suficiente para parar de lutar contra o mesmo estímulo o tempo inteiro. Quer estudar mais? Talvez o problema não seja falta de foco, mas excesso de distração ao redor. Quer parar de procrastinar? Talvez o problema não seja preguiça, mas o acesso muito fácil ao seu celular. Quer treinar? Talvez o problema não seja a falta de motivação. Ambiente define facilidade, e facilidade define repetição. O que é fácil, você faz. O que é difícil, você evita. Então a manha é deixar as coisas que você quer fazer mais fácil possível. Você ajusta o cenário, deixa o que ajuda mais acessível e o que atrapalha mais difícil. Celular longe, ambiente organizado, menos decisão na hora. Parece simples, e é. Esses exemplos que eu dei aqui são para os problemas que assolam a grande maioria da população. Porém, você tem que adaptar esse tipo de mudança para o seu cenário, para a sua rotina, para o tipo de mudança que você quer trazer para a sua vida. Porque é mais fácil tentar se controlar melhor do que mudar algo que está ao redor. Só que o controle constante cansa e cansa rápido. Agora tem outro ponto mais difícil e mais sutil. Pessoas. Seu comportamento é influenciado por quem está perto. Não só pelo que te falam, mas pelo padrão que vivem. Se todo mundo ao seu redor age de um jeito, você tende a puxar para isso. Mesmo sem perceber, não é questão de certo ou errado, é adaptação. Você ajusta seu comportamento para caber no ambiente social. Então, se você tenta mudar, mas continua cercado por padrões opostos, vai ter conflito. E manter mudança em conflito constante é difícil, mas exige mais energia do que o normal. Por isso, às vezes, mudar de vida começa com algo menos glamuroso. Ajustar o ambiente, reduzir estímulo ruim, aumentar estímulo útil e, quando possível, se aproximar de quem já vive do jeito que você quer viver. Depois de tudo isso, parece simples. Você decide, age diferente por um dia, ajusta o ambiente, começa a mudar a forma como você se vê. E aí, por que tem tanta gente que volta para o mesmo ponto? Porque comete o erro básico, acha que mudança precisa ser perfeita e no mesmo momento em que falha, desiste. Funciona assim, a pessoa tem um dia diferente, consegue agir fora do padrão, se sente bem, pensa agora vai e no dia seguinte escorrega. Volta a procrastinar, faz algo que disse que não faria, sai do plano e pronto. A conclusão automática é, voltei ao zero. Não, você não voltou, mas parece que sim, e esse é o problema. Hábitos não quebram de forma linear, eles oscilam. Considere como se fosse um vício, vai ter recaídas. Você acerta, erra, ajusta, repete. Só que a maioria das pessoas trata o erro como o fim do processo, quando na prática é a parte dele. E por que isso derruba tanta gente? Porque existe uma expectativa escondida, que é de se eu fizer isso, não vou errar nunca mais. Só que isso não existe. Você vai errar, vai ter um dia ruim, vai voltar pro automático em algum momento, vai fazer coisa que disse que não faria.
Isso não significa que você perdeu tudo. Significa que você é consistente em ser humano. O problema não é o erro, é a interpretação do erro. Se você erra e pensa, é isso, não consigo mudar, você volta para o padrão antigo. Agora, se você erra e pensa, ok, isso faz parte, amanhã eu retorno, você mantém a direção. E aqui que está a diferença. Direção não exige perfeição, exige continuidade. O que importa não é nunca falhar, é não falhar 2 vezes seguidas, porque um erro isolado não cria padrão, repetição cria. Agora olha como isso conecta tudo. Você teve um dia diferente, quebrou o padrão, começou a mudar o ambiente, reduziu o atrito, criou evidência, mexeu na identidade. Mas se você exigir perfeição nesse processo, você mesmo destrói o progresso. Porque perfeição é insustentável. E quando você não sustenta, vem a frustração. E com frustração, vem o abandono. E aí você volta exatamente para o ponto que queria sair. Não por falta de capacidade, mas por expectativa errada. Agora você entende que mudança é direção, não perfeição. Tudo fica mais simples, não mais fácil, mas mais executável. Então, por pelo menos um dia, tente ser diferente.